Eu ganhei convite para a cabine de imprensa de Mazinger Z Infinity. O que é muito esquisito, porque essas coisas não acontecem. Não eu não ganhar convite para a cabine de imprensa. A gente manda e-mail para as pessoas, chegam alguns e-mails, a gente não consegue ir em todos. Eu fui, por exemplo, no Pantera Negra e tudo mais. É que tem cabine de imprensa de filme da Marvel o tempo todo, tem cabine de imprensa de filmes da Disney, da DC o tempo todo. Mas a iniciativa de passar anime no cinema é uma coisa que eu quero muito apoiar. Eu quero muito. E eu acho que precisava, primeiro, ter mais, segundo, chamar pessoas como eu, ou canais maiores do que eu, porque o meu canal não é tão grande assim. Mas eu fiz os contatos, através, inclusive, abraço o Load, que fez a ponte para eu conseguir essa cabine. Load é uma das melhores pessoas da internet. Eu juro pra vocês que eu vou chegar no ponto aqui do que eu tô falando, porque eu não tô aqui me vangloriando de ter sido chamado pra isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que tem que ter mais filmes de anime no cinema e tem que chamar canais maiores do que o VideoQuest, sei lá, o Fred, o Intox Anime, sabe, o LBTV, a Mikan. Esse pessoal tem que ser chamado junto com o VideoQuest para que a gente fale desses filmes que estão no cinema, para que as pessoas saibam que os filmes estão no cinema. Mazinger Z Infinity, eu espero que esse vídeo entre no canal a tempo de ainda estar em cartaz. Está em cartaz em alguns cinemas do Brasil. Eu vou colocar, eu espero lembrar também, colocar o link do Cinemark que fala as sessões e os locais e tudo mais. Eu não tô ganhando nada para fazer isso. Tanto é que eu tenho uma crítica da questão desse filme estar no cinema. Eu gosto muito de Go Nagai. Eu gosto de Mazinger Z, apesar de não ter terminado o mangá até hoje. Eu sempre interrompo por algum motivo. Eu gosto mais de Getter Robo. Getter Robo é muito foda, o mangá da Getter Robo. Leiam. Eu gosto disso. E eu acho muito legal que tenha no cinema o Mazinger Z Infinity no ano que está rolando as homenagens ao Go Nagai, porque a gente teve o Cute Honey Universe, que eu não tô vendo, Devil May Cry Baby, que é uma das melhores coisas que a humanidade já produziu, e o Mazinger Z Infinity, esse filme que saiu no cinema lá, acho que de repente no finzinho do ano passado, no começo desse ano, e agora está aqui a tempo de fazer sentido e fazer parte das comemorações dos 50 anos, acho que de 50 anos de carreira do Go Nagai. Isso é muito foda. Tirando isso, não é muito legal que a gente tenha Mazinger Z no cinema. Eu gostei do filme, mas é um filme que você precisa de tanto contexto. Um contexto que eu não tenho. Eu abstraí e curti. O Mazinger Z Infinity é continuação de certas coisas. Você precisa conhecer Mazinger Z e acho que Great Mazinger ou Shin Mazinger, alguma dessas séries aí. Eu vou colocar também o link, eu espero lembrar mais uma vez, de colocar o link de uns tweets do Nintakun, que é realmente um cara do Twitter que escreve para alguns blogs e que estava falando no Twitter o que você precisa saber para aproveitar Mazinger Z Infinity. Porque você precisa saber muita coisa. Então colocar esse filme no cinema é muito esquisito. Você precisa colocar, sei lá, Koe no Katachi no cinema. Colocar o Your Name, que foi pro cinema. Colocar os filmes do Ghibli que ainda existem, gente. Né? Esses filmes que você consegue entender fora de contexto. Ou então dar um apoio no cinema pra pessoa entender o que caralho está acontecendo. Porque esse filme, quando você chega, o Mazinger Z Infinity, você realmente não vai entender porra nenhuma de como você tem que aproveitar aquilo. O que eu fiz foi, eu gosto de Go Nagai, eu gosto de Mazinger Z, eu gosto de Robozão Gigante, eu vou abstrair todo o contexto e curtir a viagem. E eu curti a viagem e eu curti Mazinger Z Infinity. É um filme que ele tenta ao mesmo tempo ser um comentário meio raso sobre atualidades e tudo mais, e também ser uma homenagem à franquia. Eu acho que ele realmente tinha que ter sido mantido na homenagem à franquia. Porque eu acho que quando ele entra numa coisa meio política, meio pacifista, também não é nada demais, sabe? São todas aquelas coisas meio óbvias sobre
o abuso da tecnologia de vez em quando, as coisas são um pouco confusas ali. Tem a inserção de uma personagem nova, que é basicamente a Rey do Evangelion, mas eu acho que a melhor parte da coisa é realmente o conflito de alguns dos personagens, principalmente o personagem principal, o Koji Kabuto, de dentro da história e também numa metalinguagem com a franquia, o que está acontecendo ali naquela história é que ele está tentando entender a posição dele no mundo. Porque talvez o mundo não precise de heróis como ele hoje. Ou seja, talvez o mundo não precise de Mazinger Z. Talvez o mundo não precise de histórias muito preto e branco, muito... Mazinger Z nem é tanto assim, mas enfim. Essas histórias meio básicas de bem contra o mal, o mundo não precisa disso. Mas ele tenta encontrar a posição dele nesse mundo e, obviamente, né, ele encontra uma maneira de fazer a diferença. Porque, no fim das contas, a vontade de lutar dele, a vontade de fazer o bem dele, continuam sendo coisas que o mundo precisa. Então, essa relação da metalinguagem, da posição do Mazinger Z como franquia e do personagem dentro daquele mundo do filme são legais, porque na história do filme, depois de muita coisa que eu não conheço, porque eu não conheço tanto assim a franquia Mazinger Z, o personagem que é muito parecido inclusive com a segunda metade do Gurren Lagann. O personagem que era um grande herói piloto de robô gigante e agora é um cientista, um adulto, né? E ele tá tentando virar um adulto. E a responsabilidade de ser adulto é muito diferente da responsabilidade de pilotar um robô e simplesmente derrotar os seus inimigos. Então, essa pequena historinha, esse lado da história é um lado bem legal. Então, isso é bacana. Mas Mazinger Z realmente fica da hora quando ele vira uma loucura da porra. E quando ele vira uma loucura da porra, aí sim, mano. Aí sim é da hora demais. Tem um certo momento lá, é o começo do terceiro ato da história, que o Mazinger chega num campo aberto com um monte de robô esdrúxulo do inimigo, e esse momento é muito da hora. É tudo em computação gráfica, eu acho que ficou legal, eu acho que ficou realmente bonito. Eu acho inclusive que a arte, o design dos personagens é um design bem interessante, porque ainda tem uma personalidade meio Gonagai, mas ainda é um pouco atual, assim. O rosto deles é desenhado de um jeito mais detalhado, ao mesmo tempo que ainda é aquele cabelo de Koji Kabuto, né? Então ficou realmente bonito. Mas eu acho que a Lisa é muito fora disso. Ela é muito, muito diferente do resto dos personagens, então eu não gosto muito disso. Mas os robôs em computação gráfica, eu não vejo tanto problema assim, de verdade. Eu acho que ficaram bonitos, de verdade. Eu gosto muito do design do Mazinger Z. Eu acho que talvez seja o meu design de robô gigante favorito. Talvez junto com o EVA 1. E eu acho que funciona, e funciona principalmente nessa hora onde ele aparece e tem um monte de robô, cada um deles é um design idiota e ele só passa usando todos os ataques possíveis da franquia Mazinger Z, o Breastfire, Rocket Punch, o Rust. Eu esqueci o nome, que é uma fumaça que ele joga pra enferrujar os inimigos. É Rust alguma coisa. Essa parte é muito da hora, é muito divertida e é razoavelmente longa. Aquela hora que tem uma hora que eles reproduzem a abertura do primeiro anime, que é muito da hora também. Então, esses momentos são muito divertidos. E uma partezinha do roteiro é bem legal, mas ele é um pouquinho mais complicado do que deveria. E isso é uma parte ruim do filme em si. Mas, repetindo, você precisa de muito contexto do universo do Mazinger Z. O que não é um problema exatamente do filme, mas é um problema de você colocar ele no cinema aqui no Brasil. Mazinger Z nunca passou em lugar nenhum. Ninguém conhece o contexto de Mazinger Z. Então é complicado. É complicado você colocar esse filme. Então, eu quero mais filmes no cinema. Eu quero que eles chamem todos os youtubers de otakus do Brasil para poder divulgar esses filmes no cinema, pra gente ter mais conteúdo oficial aqui disponível, mas também tem que rolar uma curadoria um pouco melhor dos filmes escolhidos. Mesmo assim, Mazinger Z, filme bacana, com uma série de defeitos, mas bacana. E eu gosto de Robô Gigante, eu gosto de Mazinger Z, e eu gosto de Gonagai, e eu tô feliz de ter visto esse filme. Falou!